Saudações esmeraldinas! Estamos aqui no final de um dia, na quarta-feira deste mês de janeiro, metade do mês já se foi e chegou o Campeonato Goiano. Começou hoje, começou com vitória do Vila, começou com vitória da Jataiense, começou com vitória do Goianésia e amanhã o campeonato segue com Goiás, com Atlético. E vamos falar aqui, claro, que no Verde 33 nosso espaço é um espaço dedicado ao Goiás Esporte Clube e é disso que nós vamos falar. O que você está pensando para a estreia do Goiás? Eu dei minha opinião numa live inaugural do canal Mídia Esmeraldino, do meu amigo esmeraldino Wagner Oliveira, na presença também do meu amigo e compadre, né, porque eu sou padrinho de casamento dele, Gerliezer Paulo, um dos maiores nomes, se não o maior nome hoje para mim, pelo menos o mais promissor da crônica esportiva goiana, né? E falamos muito sobre isso, inclusive sobre a escalação do Goiás para essa partida de estreia. Eu dei uma sugestão, já teve algumas mudanças lá que terão que ser feitas, e vou no final dar a escalação que eu gostaria que o Goiás começasse e vou explicar por que gostaria. Fica até o final desse vídeo. Já se inscreva no canal se não for inscrito. Este é o Verde 33. Eu sou Elder Dias e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado a você que sempre nos acompanha aqui. Há muito tempo que a gente está nesse trabalho aqui já no Verde 33. Já somos quase 1.100 inscritos. Isso é muito bom. E se você já conhece nosso trabalho, deixe o seu like já, sua curtida aí, o seu joinha, que ajuda muito. Depois a gente acaba esquecendo, né? Eu esqueço quantas vezes no YouTube e eu não lembro de dar a curtida em conteúdos que eu gostei. Por isso eu já peço para que você faça isso agora, que muito nos ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreva e acompanhe nosso trabalho nessa temporada 2024 do Goiás Esporte Clube, do futebol goiano, do futebol brasileiro. Bom, o Goiás entra em campo depois de pouco mais de uma semana de treinamento, muito pouco. Tem time que está aí há muito mais tempo, né, treinando. O adversário, inclusive, o Goiânia Esporte Clube, o clássico Gogó, na Serrinha, às 7h30 da noite. Então já estou colocando a ficha quase completa aqui. E o Goiás tem, obviamente, um elenco melhor do que o Goiânia. Mas não é melhor como deveria ser, a gente sabe disso, porque o padrão do Goiás não é disputar um campeonato, com todo o respeito que o Galo Carijó merece, porque merece sim, e eu gostaria muito de ver o Goiânia melhor, mas o Goiás precisa estar no padrão de times que vão disputar a Série A, e não é a Série B não, estou falando sério, o Goiás precisa estar no padrão de times que vão disputar a Série A agora, pelo menos no padrão mínimo dos times que estão na Série A. O Goiás não pode se guiar pelos times que estão disputando a Série B. Mas, entre o ideal, que é o que eu estou colocando aqui, e a realidade, a expectativa e o que a gente tem de concreto, a coisa, até o momento, vai muito distante. E é o que eu falei também, junto com meus amigos, nesse evento que foi muita gente participando, né, da abertura e na inauguração, entre aspas, do Mídia Esmeraldina no YouTube, mas praticamente uma contratação realmente me animou. De todas as que o Goiás fez, a do Ivan Torres, que vem do Paraguai, que jogava pelo Olímpia, que é um time de ponta no Paraguai, que é um time que disputa a Libertadores praticamente todo ano, um time que já foi campeão da Libertadores. Então, não somente uma vez, né? Inclusive uma delas foi em cima do São Caetano, é tricampeão, salvo engano, da Libertadores, pelo menos 2 títulos tem, um em 79 e o outro contra o São Caetano no começo dos anos 2000 ali. Então, é um jogador que anima, um jogador que vem para jogar no meio, que pode dar muita consistência ao Goiás, pode dar uma segurança naquele setor, e o Goiás ainda tem o Dieguinho, poderia ter o Morelli se não fosse o que aconteceu, já seria um setor que já teria quase que um encaixe ali, colocando um dos volantes que foi contratado, mas não vamos ter provavelmente aí um time muito formatado com todos esses nomes que chegaram, porque começou muito tarde a preparação do Goiás. O time que está sendo formado até o momento não é o que eu pensava que poderia ser no planejamento. Primeiro porque
está na cara que a maioria das contratações tem o dedo do treinador. E quando tem o dedo do treinador, no caso do Zé Ricardo, significa que se tiver um insucesso da parte dele, os primeiros rodadas, e o Campeonato Goianiense é muito fácil de acontecer, porque os outros times já vêm embalados. Hoje mesmo, vou dar um exemplo simples, o Bahia estreou em casa, na Arena Fonte Nova, e perdeu para o Jequié, né? Um time pequeno da Bahia, perdeu de 1-0, levou um gol no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, e perdeu o jogo, não conseguiu fazer gol. Isso pode acontecer amanhã contra o Goiânia? Pode acontecer contra o Atlético? Muito mais provável. Pode acontecer nos primeiros jogos? Pode. O Goiás vai conseguir se classificar para as quartas de final aí, para disputar depois no mata-mata. O Goiás vai. Isso a gente não pode dar certeza no futebol para tudo, mas é uma chance aí de 99% disso acontecer, de o Goiás estar disputando a fase decisiva do Goianão. E até lá, o que vai ter é o treinador lutando contra esse desgaste, o treinador lutando para manter o emprego, porque ele vai ter que fazer esse time jogar bola, conseguir resultados. Se empata contra o Goiânia, por exemplo, perde para o Atlético, a coisa já começa muito mal, já começa com toda a torcida. Espera aí, tem um bicho aqui, é um gato tentando entrar aqui, e é um gato mesmo, mas enfim, o Goiás ele tem o risco muito grande de começar um campeonato já tendo muita dificuldade por conta dessa falta de uma preparação melhor, de um começo e das próprias contratações. O Goiás vai ter que entrosar agora o elenco. É muito complicado para começar um trabalho assim. Por isso tudo que eu achava que a gente teria ganho muito mais se tivesse mantido o Armando Evangelista. E agora eu vou contar uma história sobre o Armando Evangelista que o Geliezer Paulo me falou, eu não sabia. Estou passando para vocês porque muitos de vocês talvez não saibam. Mas no mesmo dia em que o Edminho estava tentando renovar o contrato do Armando para ele continuar para esse ano, do outro lado tinha o Paulo Rogério demitindo o mesmo português. Então, é isso que o Goiás viveu no ano passado. Então, eu não sei nem te dizer, não sei dizer para vocês, hoje, olhando isso, porque eu, nessa situação, eu fico do lado do Edminho. Eu acho que o Edminho é um problema maior, problema entre aspas, né? Mas não deixa de ser um problema para o Goiás do que o Paulo Rogério. Paulo Rogério até já saiu do clube e disse que vai cuidar das coisas dele. Mas nessa, o Paulo Rogério basicamente não concordando com as escalações, com o jeito do Evangelista escalar o time, do Armando escalar, né, do Mister, ele queria demitir e demitiu. Enquanto que o Edminho pensava mais em longo prazo e queria que ele permanecesse para esse ano. A gente já teria resolvido um problema se essa queda de braço fosse vencida pelo Edminho. E não venceu, e temos aí agora um começo de trabalho com o Zé Ricardo, ele escalando o time, ele indicando contratações, e o Agnello Gonçalves tendo um ou outro nome. Um dos nomes parece que foi o Agnello que trouxe, foi o próprio Ivan Torres. Então é algo que, pelo menos nesse sentido, a contratação dele foi, no meu ver, a melhor até agora. Os outros são ex-jogadores do Vasco, na maioria, né? Tem o Juninho, tem o Wellington, tem o Everton, tem o Thiago Rodrigues, todos com passagem, e muitos deles com passagem durante o período em que o Zé Ricardo estava no Vasco. É isso, nós vamos ter que lidar com esse começo difícil. Talvez tenhamos que lidar, como em vários outros anos, com troca de treinador, e o que já não é bom. Seria bom que o Goiás tivesse tido já um pensamento de permanência de quem estava, não decidiu assim. Se fosse para trazer, trouxesse um nome que tivesse o respaldo da torcida, para a torcida já empurrar o treinador, ter mais paciência com ele. Não é o caso, não será o caso com o Zé Ricardo, então ele sabe disso. O Zé Ricardo sabe que ele vai ter dificuldades com a torcida do Goiás, né? E, enfim,
vamos ver o que vai ser escalado por ele. Tem uma escalação rolando por aí do André Rodrigues, né? Provavelmente ele deve ter apurado alguma coisa. E aí, basicamente, a defesa com o Sidmar e o Ian Souto no meio. Os laterais, o Everton, que é o único que tem pelo lado direito, e o Sander do outro lado, e o Tadeu. Nessa aí, a minha escalação só mudaria o Ian Souto pelo Mina, porque eu acho que o Goiás precisa colocar os meninos da base para jogar. O Mina precisa jogar e tem que jogar no Goiano para ganhar experiência para o brasileiro, né? Então é a hora. Vai queimar? Não sei se vai queimar. Não sei se ele é tão aquém dos outros jogadores que estão lá. Pode ficar nervoso, mas tem que ganhar experiência agora. Não pode deixar para depois. Precisa colocar os meninos. Então, o meio de campo com... me parece que o Diego joga, né? O Dieguinho, joga o Juninho e joga também o Wellington, né? E aí no ataque me parece que vai ter o Vinícius, o Getúlio está escalado lá, mas o Getúlio não joga, talvez entre o Bruno e o Herculano, né? E para compor ali pelo outro lado, no 4-3-3, quem? Alano. É essa escalação que o Goiás parece que vai colocar no jogo. Eu não colocaria o Alano, eu não colocaria o Vinícius, eu começaria se é para começar com 2 atacantes, eu não colocaria ninguém de centro, colocaria o Paulo Baia, e o Paulo Baia que foi bem, parece que no primeiro treinamento, e o Pedrinho, jogadores velozes, né, e que podem chegar lá na frente e desestabilizar a defesa do Goiânia. E no meio eu colocaria um volante a menos, o Ivan Torres ali. Eu não sei se ele vai poder jogar, tem muita gente que não vai poder jogar, mas o time ideal para mim seria com o Diego, o Juninho e o Ivan Torres para começar o meio de campo, né? E mais ali também, se fosse para ter uma proteção maior, eu preferiria um 4-4-2, talvez o Wellington também, né, para dar uma proteção maior. Mas enfim, o time vai ser totalmente diferente do que isso. Queria muito que o Pedrinho e o Mina jogassem por serem da base. Eu gostaria de ver o Paulo Baia jogando, mas vamos ver, né, o que vai rolar. O Goiás entra em campo nessa quinta-noite. Vamos ver, deixa o seu comentário, o que você acha, o que você espera. E vou deixar aqui o link da live que fizemos aí com a abertura aí do canal Mídia Esmeraldina. Aqui você vai ver, se você quiser conferir, vale a pena, tem muito assunto legal que a gente discutiu lá. Até mais, bom jogo para nós.